São 4h30 da manhã, estou aqui com o Dr. Carlos Moreira, em frente ao comando do 1º Distrito Naval, no centro do Rio de Janeiro, atendendo a uma chamada de prerrogativas que causa a mais profunda perplexidade. Nosso colega Adriano Rocha, advogado, foi preso dentro das dependências do comando do 1º Distrito Naval, preso em flagrante por oficiais, um flagrante absolutamente ilegal, sob a seguinte alegação: o nosso colega se dirigiu ao local com o seu cliente, que é militar, para protocolizar um documento. No momento do protocolo, ele tentou conversar com o comandante-geral e foi indeferida essa audiência. Ele então abriu o documento para um oficial encarregado, abriu esse documento, pegou o seu celular e começou a filmar o próprio rosto enquanto lia o documento, para ficar registrado tudo aquilo que constava no documento que ele estava protocolizando, uma forma de assegurar a autenticidade daquilo que ele estava protocolizando. Foi advertido que não poderia fazer filmagem ali, mas veja, ele filmava o próprio rosto, então ele sai, filma e manda um pedido de auxílio a prerrogativas da OAB do Rio de Janeiro. Nesse momento ele é conduzido por diversos militares para dentro de uma sala, fica acautelado, ato contínuo, lhe foi dada voz de prisão, ele fica por muitas horas absolutamente incomunicável, ele pede para ir ao banheiro diversas vezes, eles negam e zombam dele, ele se urina na calça por 3 ou 4 vezes, tá tudo isso no depoimento dele. O advogado urinou na própria calça por 3 ou 4 vezes, uma violação aos direitos humanos e à dignidade humana. Continuam zombando dele, até que permitem que ele faça contato conosco de prerrogativas. Eu acionei vários delegados que compareceram ao local, a situação foi se tornando cada vez mais complexa e eu fui acionado como presidente de prerrogativas, não me furtei, estou aqui, e já são 4h30 da manhã e o cenário é o seguinte: vários oficiais tentando lavrar um flagrante penal militar, não conseguem por questões da mais absoluta incapacidade e incompetência, brincam, riem o tempo todo, rasgam papéis por pequenos erros materiais, porque não colocaram o nome de um oficial com TH, chamado Tomás, que deveria ser com TH, colocaram com TO, direto sem o H, erro material, e ficam zombando, e cada vez que fazem isso, rasgam dezenas de folhas e ficam rindo, rasgando folhas e ficam rindo, e vários advogados aguardando, inclusive eu ali, aqui no comando do 1º Distrito Naval, e essa situação se perpetuando, o advogado preso, e agora o que pior de tudo, o advogado enquadrado numa tipificação penal que é um crime contra a segurança externa do Brasil, um crime contra a segurança externa do Brasil, que ele teria de alguma forma violado a segurança externa do Brasil, porque filmou o próprio rosto e apareceu um pedaço ou outro de uma pequena sala de um quartel, onde ele estava realizando um protocolo. Artigo 147 do Código Penal Militar, um crime contra a segurança externa do Brasil. Prenderam o nosso colega, não quiseram conduzir o colega a uma unidade civil, falaram que vão mantê-lo preso numa unidade militar, talvez para continuar zombando, torturando o colega. Eu me vi hoje diante de atos de tortura, diante de atos de abuso de autoridade, diante de atos de extrema ilegalidade e inconstitucionalidade, e a Ordem dos Advogados do Brasil não vai recuar. Nós vamos enfrentar essa questão amanhã com altivez, com muita determinação e com muita coragem, dentro dos limites legais e constitucionais, mas nós não vamos recuar. Eu me deparei hoje com uma situação absolutamente insólita, que remete aos tempos da ditadura militar, de extremo autoritarismo, de abuso de autoridade, e o colega está preso, continua preso. Preso porque filmou o próprio rosto no momento do protocolo de um documento. Isso é um completo absurdo, foi submetido à tortura, a uma questão de indignidade humana, de ter que urinar nas próprias calças, enquanto os militares riam e zombavam. Essa questão não pode ficar assim. Nós vamos denunciar isso, inclusive, a comissões de direitos humanos, da Câmara, do Senado, comissões internacionais, porque isso não pode ficar assim.
Nós vivemos um momento de terror, de extremo abuso de autoridade hoje dentro do comando do 1º Distrito Naval. Esse é o relato que eu tenho que fazer agora, quase 5 horas da manhã, com quase 14 horas do registro dessa ocorrência, sem que ninguém tivesse se opondo, criando qualquer embaraço ou entrave. Isso vai ter consequências.